Nós temos aqui agora, nós vamos trazer aqui. Pastor Lucas! Você tá, rapaz? Tô bem, graças a Deus. É. Tá Tô dando, bem. tá dando para ouvir bem aí? Tá, tô ouvindo bem. Eu queria Depois de pedir muita para. chuva, depois de muita chuva e trovoada, tô de volta. Geralmente é assim, né? Volto melhor, eu volto melhor. Né? É, pois é aí. Pastor Lucas, como é que tá a igrejinha aí na garagem do senhor? Você falou que tá montando e Ah, eu tal. tô. Tamo trabalhando, né? Na verdade, eu tô construindo lá o barracão, né? Já, já cobri quase uma lateral, falta cobrir a outra lateral da parede, que eu tô fazendo de madeira, e falta a porta e a janela, que Não dá ainda para falta. não dá para filmar não, né? Tá muito cedo para filmar. Lá tá muito escuro. Ah, Ah, tá escuro aí. Ah, eu tá. posso fazer um vídeo e mandar pro senhor, o senhor passa depois. Vai ser bacana. E tá, bem, amado. Vou pedir uma oração sobre o Senhor aqui. Amém. Obrigado, Pai, por trazer aqui para nós o pastor Lucas, que né, todos nós passamos por tantas tribulações e sempre saímos vencedores, Senhor. Porque o Senhor nos fez vencedor, o Senhor está conosco. E agora estamos abençoados com a presença do pastor Lucas. Pedimos que o Senhor agora, que a tua mão esteja sobre ele e que ele venha falar, Pai. O Senhor fale através da boca dele os seus sentimentos, suas emoções. E edifica o corpo do Senhor ao redor do mundo. Muito obrigado por estar aqui com o pastor Lucas. Muito obrigado, Senhor, por essa bênção no dia de hoje. Pedimos também, é claro, a bênção sobre a filha dele, sobre a casa dele, os animaizinhos dele, as plantações dele, o território dele. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Bom, a paz, Senhor Jesus, irmãos. É, estamos aqui agora tentando criar uma situação aqui através da fé, né? Que nós temos os cultos aqui frequentes na nossa casa, porque os cultos são feitos num sítio, né? Da chácara de um irmão lá, longe, né? Daqui lá dá uns 10 minutos, né? E a gente aproveita também porque não é fácil fazer os cultos quando tem chuva, os carros não vêm porque a estrada não tem asfalto. Então sempre tem que esperar dias de sol, né? Que a previsão do tempo promete dias de sol para marcar os cultos, porque senão os irmãos não conseguem se deslocar de um lado para o outro e tem chovido muito. Amém? Então tá bom. Vamos meditar no Salmo 20 hoje, né? E porque nós estamos agora numa etapa espiritual muito importante, né? Muitas pessoas, como têm reclamado para o Senhor tem mandado palavras de consolo, estão muito angustiadas pelo cansaço, né? Cansaço físico, cansaço espiritual, né? Eu passei até até ontem ou hoje de manhã, meu corpo estava doendo cada junta do meu corpo, muito cansaço. Hoje o Senhor fez um renovo, ontem também fiz uma oração com a pastora Nilva e foi uma oração muito maravilhosa, de libertação para mim também. Eu revivi para o Senhor por meio da oração toda a história da minha vida, confessando todos os meus pecados, coisas que eu ainda não tinha declarado para o Senhor, né, desde quando eu me converti, e as visões erradas que eu tinha das coisas e como eu fui aprendendo conforme a palavra de Deus. E o que nós precisamos agora, basicamente, é corrigir todos os nossos pontos falhos, né, através da palavra. As visões, assim, a maneira de entender a realidade espiritual, que às vezes a gente não está correto, a gente adquiriu doutrinas estranhas, a compreensão nossa às vezes não está pura, não está alinhada com a palavra. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos alinhe, que nos corrija e principalmente purifique o nosso coração e também a nossa mente, né? Então,
toda essa angústia que nós estamos passando faz parte desse processo de purificação do nosso coração. Então, nós estamos percebendo, né, que muitas lutas estão aumentando em intensidade, mas a resposta para essas lutas que nós temos que dar é a nossa rendição a Deus, deixando Ele trabalhar e purificar o nosso coração. E quando essa purificação vai aumentando, Deus vai mudando os níveis, né? E atinge também a nossa mente. Então, nossos pensamentos também precisam ser mudados, né? Purificados. Amém? Então, vamos ler aqui o Salmo 20 e meditar também nele. Salmo de Davi para o músico mor. O Senhor te ouça no dia da angústia, em nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário, te sustente desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e, em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Cumpra ao Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santuário, desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Então, irmãos, esse salmo aqui é um salmo de renovo, né? Renovação de forças, como ele está falando aqui. Uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé. Então, muitas pessoas estão sendo abaladas pelas coisas que estão acontecendo. O Senhor mostrou que é o vento, né? Que viria um vento forte que derrubaria aqueles que não são do Senhor. Ele está passando e nós precisamos nos manter focados no Senhor Jesus. E para nós nos manter focados, além da nossa oração diária, comunhão com a palavra, buscando, orando, né, confiando no Senhor, né, nós precisamos também colocar toda a nossa petição, né, como ele está falando aqui, que o Senhor cumpra todas as suas petições. Por quê? Porque o que está em pauta aqui é aquilo que é a vontade de Deus, ou seja, se você está com seu coração se alinhando à vontade de Deus, então você vai pedir coisas que são da vontade do Senhor. Muitos estão esperando coisas terrenas, como diz, né? Mas nós primeiro precisamos fundamentar o nosso coração nas coisas espirituais. E que a herança que também vai envolver as bênçãos materiais, né, elas precisam vir para aqueles que estão fundamentados nas coisas espirituais, senão a gente vai repetir o processo que o mundo tem, né? O que é o processo que o mundo tem? É buscar as coisas materiais sem purificar o coração, sem ter o coração transformado. Então aqui ele está clamando, né? Porque o salmista, no caso, está sentindo angústia, né? E está pedindo proteção desde o primeiro versículo. Está profetizando, né, o envio do socorro. Envie-te socorro desde o santuário e te sustente desde Sião. Então, esse socorro de nossas angústias está profetizado para esses dias, né? Às vezes nós não estamos vendo, estão achando que as coisas não estão acontecendo ou que a gente não está percebendo. Uma coisa que a gente precisa pedir é sensibilidade, né? E confiar independente do que nós vemos, né? E para essa confiança ser mais forte, né? Nós buscamos a comunhão diária, né? Todos os dias na presença do Senhor. E lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos, né? Essa palavra também tem vindo através de visão, revelação, né? Que o Senhor tem elogiado, né, o seu povo por aqueles que estão confiantes, né?
estão perseverantes na oração, estão confiando no seu retorno, não desistiram, né? Não desanimaram, porque fala assim, mas nós estamos esperando o Senhor Jesus já faz aí, sei lá, desde 2019, estamos em 2026, né? E cadê? O Senhor não voltou ainda. Não, o Senhor está voltando, é um processo, mas ele precisa preparar a noiva para encontrar com ele nos ares. E essa preparação já começou há muito tempo, né? Logo em seguida, né, depois daquelas coisas que aconteceram lá de 2019 para cá, começou esse processo de preparação. O Senhor mesmo me deu uma palavra, põe a tua casa em ordem, com a mesma palavra que Deus deu para o rei Ezequias. Então, nós temos posto a nossa casa em ordem e nós temos aguardado a volta do Senhor, né? Como diz a pastora Nilva, nós estamos no aeroporto, né? Às vezes ficar no aeroporto não é uma situação muito confortável, né? O aeroporto às vezes cansa você esperar, mas logo, logo, né? Como as coisas vão se agravar agora, através de tudo que o Senhor tem mostrado, desde esse mês de julho até o começo do ano que vem, muitas coisas se agravando no mundo, né? E os anjos caídos já estão aí, né? Já estão aí, já estão avistando aí naves na Lua, então já estão aí. Então é só o Senhor permitir, né? E vai vir um engano aqui na Terra. Então nós não estamos esperando eles, nós estamos vendo que eles estão aí, por quê? Porque Apocalipse 12 está se cumprindo. Então, nós estamos bem nas páginas do Apocalipse 12. E o que acontece lá em Apocalipse 12? O brotar do filho varão. Então, vai acontecer esse brotar, né, a hora que a gente nem nos espera. Foi profetizado, né, vai ter essa angústia de parto, né, que está também profetizado, e já vai brotar o filho varão para que haja a colheita, e depois da colheita, o arrebatamento. Então, não pense só porque as coisas não estão acontecendo perto de você, que elas não estão acontecendo. Elas estão. O Brasil já está entrando na lista, né? Por esse juízo de Deus que está vindo. Veja lá o Rio Grande do Sul, né? E muitas coisas vão acontecer agora para mostrar às pessoas que o Senhor está voltando, que essa situação é a volta de Jesus, né? Então, não tem outra configuração da mesma forma como tem agora, né? Com todo esse progresso que eles estão anunciando aí, mas ao mesmo tempo com uma grande apostasia se aproximando através de quem? Desses anjos caídos que estão aí na iminência de vir para se revelar junto com o anticristo, né? Então, até lá, está profetizado, né, a invasão dos Estados Unidos, o aumento da guerra no Irã, essa guerra que vai se espalhar pelo mundo, uma aflição muito grande, né, para que haja brotar do filho varão. Essa aflição, né, que o mundo árabe vai produzir contra os cristãos, vai fazer com que as pessoas clamem ao Senhor, ou seja, a terra está madura, pronta para a colheita, e as pessoas vão invocar o nome do Senhor e serão salvas. E até o momento do arrebatamento, o Senhor estará purificando os corações e transformando vidas, né? Para que haja a maior colheita possível, né? E vidas sejam salvas. Então, nós estamos nesse calendário, né? É só prestar atenção ao seu redor, né? Quem às vezes fica muito preso à televisão normal, não vê as notícias porque os jornais escondem, mas tem vários grupos, inclusive no Telegram, que mostram o que está acontecendo no redor do mundo, em termos de furacão, terremoto, pestes e coisas do tipo. Então, são
o princípio das dores, como diz, né? Que logo depois, e o evangelho é pregado a todas nações, tribo e língua, para que venha ao fim, né? E todo esse calendário, vamos dizer, de acontecimentos já está ocorrendo, né? Não pense que não está ocorrendo. E o mundo espiritual está ativo, né? Basta você orar, pedir discernimento a Deus, revelação, né? Que já está tendo muita revelação para as crianças, para os jovens, adultos, né? E o derramar do Espírito Santo, que é o avivamento, né, da última colheita, também está na iminência de acontecer. Então, renove as suas forças, renove o seu ânimo através dessas palavras né, que diz assim, ó, conceda conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Então, se todo o seu coração está alinhado ao Senhor e os seus planos estão alinhados ao Senhor, o Senhor vai trazer as bênçãos, porque agora chegou o tempo, como diz os irmãos, né, de herdarmos a terra prometida, de sairmos dessa situação para entrarmos nas bodas do Cordeiro e depois na festa dos tabernáculos por 1000 anos. Mas até lá, né, ainda tem algumas etapas a se cumprir, né, tanto da parte das profecias, né, do juízo de Deus que está vindo, como também da transformação, que é o que nós estamos esperando. E muitos aí vão ficar meio preocupados, né? Porque precisam ainda ser refinados, né? E a gente não sabe o quanto está refinado. Então, a dica é o seguinte: quando você não sabe o quanto você precisa de algo, você continua buscando. Independente de como está a sua vida, né? Você continua clamando, continua rendendo o seu coração. Amém? Então diz assim: nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra ao Senhor todas as tuas petições. Né? Então o Senhor, chegou o tempo dele adornar a noiva, ele preparar ela, mostrar uma esposa fiel, né? Uma esposa sem mácula, que se purificou, se guardou, né? Está atenta para o arrebatamento. A gente não sabe o dia nem a hora, mas as circunstâncias dessa situação já estão acontecendo. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Então, agora, tudo que acontecer ao nosso redor, né, vai servir de nós de motivo, né, de nós anunciarmos o evangelho. Tudo que estiver acontecendo, seja de bom ou de ruim, né, do ponto de vista do mundo, é porque do ponto de vista do mundo, eles olham para o Apocalipse como algo ruim. Do ponto de vista da igreja, nós olhamos para o Apocalipse como algo revelador, porque quer dizer revelação. E essa revelação significa o quê? Que o mundo espiritual e o mundo material vão se unir e que nós seremos transformados à imagem e semelhança do Senhor e seremos designados às tarefas da colheita. Basicamente é isso que aquele que está esperando a volta do Senhor vai receber, né? As suas designações para o propósito que Deus tem para cada um. Amém? Uns em curva se caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Então, existe também aquela promessa, né, de, como diz um hino, né, que a gente cantava na igreja também, há algum tempo atrás, né, que o Senhor renovará as nossas forças, né? Os que confiam no Senhor subirão com asas como águia, né? Essa palavra que está em Isaías fala da transformação.
né? Nós somos pessoas que estamos, às vezes, cansados, né? Abatidos no nosso corpo. Mas quando vier essa transformação, o brotar do filho varão, em nosso coração, vai mudar tudo, né? E como diz, né, do dia para a noite. E o Senhor também tem falado que para ele remover os ímpios da terra, porque os ímpios vão se multiplicar, mas serão todos removidos num único dia, né? E a colheita, a primeira colheita que está profetizado nas parábolas de Jesus é a dos ímpios, né? E o Senhor falou que alguns ímpios vão sobrar depois que a terra for purificada, e eles vão achar que eles não eram ímpios, né? Então vão querer tirar uma vantagem sobre isso. Mas isso é para cumprir o restante da palavra que Deus tem profetizado, né? Até que o Senhor arrebate a igreja e que venha em cavalos brancos, né? Então, nós estamos aí no final, né? E é só você observar os acontecimentos, as coisas, que você verifica isso. Não se deixe enganar, né, para que você não durma, né, espiritualmente, né? E quando ouvir a voz do noivo, que vai acontecer à meia-noite, o que significa a meia-noite? A hora de maior trevas nesse mundo, uma voz vai bradar, né? Todos nós vamos ficar sabendo, e diz assim, aí vem o noivo, né? Foi a parábola de Mateus 25 que o Senhor contou. Então, as nossas lâmpadas têm que estar acesa, e o nosso óleo tem que ser azeite de reserva. O que é azeite de reserva? É você não se contentar apenas com o culto na igreja, né? Você vai na igreja, fim de semana, né? Ou na quarta-feira, reunião de oração, ou qualquer outro horário, e fica satisfeito e vai para casa e volta à sua vida normal. Não. Ter azeite de reserva é estar buscando o Senhor todos os dias, né? É estar vigiando, é estar confiando nele, e não ficar satisfeito apenas com a porção, né, que é dada através das ministração que você recebe. Você também tem que buscar o seu azeite. E o azeite, ele é produzido na prensa da oliveira, né, da azeitona. Por isso chama azeitona, que produz azeite. Então, nós estamos sendo prensados por essas lutas, né, para produzirmos um azeite puro. E se você tiver tendo uma forma de saber, né? Se você está deixando o Senhor trabalhar no seu coração, você pode estar vendo esse resultado na sua própria vida. Você está purificando. Eu, por exemplo, posso dar um testemunho. Eu comecei a orar pedindo, Senhor, resplandeça a luz do teu rosto sobre meus rins, minhas entranhas e meu coração. E eu falei assim, purifica-me, Senhor, faz uma tomografia espiritual de altíssima resolução para o Senhor varrer da cabeça até o pé e ir removendo tudo que não te agrada. E o Senhor começou a ouvir minha oração e fazer. Aí eu senti aquela purificação, aí eu vi que eu estava mais transformado, assim, alegre, diferente, começou a mudar meus pensamentos, meus sentimentos. Veio luta forte, fortíssima mesmo. Muita luta, dias de trevas mesmo. Mas aí o processo veio, eu aceitei, me submeti. Quando eu vi que eu estava melhor espiritualmente, eu falei, Senhor, manda de novo. E fiquei dizendo para o Senhor, continua a tomografia espiritual, continua passando eu no scanner de Deus e continua purificando. Aí passou e veio de novo uma nova, um crescer purificador maior. Aí eu falei, meu Deus, tá gostoso, vamos de novo. E eu orei assim, ó, se doer, começar a doer, Senhor, me dá a força para suportar. Gente do céu, passei. Aí eu sentia que o meu azeite, assim, como se eu fosse um vaso, né? Eu sentia que o meu azeite estava batendo aqui abaixo da metade, né? Do umbigo para baixo.
Eu comecei a sentir o azeite subindo, agora eu estou sentindo o azeite aqui no pescoço. Ou seja, agora falta transformar a mente. Por quê? Porque foi uma experiência tão maravilhosa, Deus mudando coisas dentro do meu coração, coisas antigas, rancores, mágoas, tristezas, traumas, frustrações. Eu fui pedindo perdão para as pessoas, eu fui, às vezes, mandando mensagem, ligando, buscando a reconciliação, perdoando no meu coração, orando pelas pessoas que eu tinha mágoa. Aquilo foi limpando, limpando, e agora eu falei, não, Senhor, agora eu quero que mude a minha mente. Então, eu tenho que entender agora. Por que que eu sei que eu estou mudando a minha mente? Porque eu só tinha sonho cinza, olha só tinha sonho cinza e obscurecido. Sabe aquele sonho assim que parece que você está dentro de uma névoa? Aí eu falei assim, ó Senhor, purifica minha mente. Eu comecei a ter sonho claro, colorido, vendo as cores como se fosse um ambiente. Eu falei, oxe, nunca tive isso. Sempre sonhei, eu achava que estava sonhando, sempre, né? E agora eu estava tendo um sonho tão nítido, eu falei, tô quase que nem era, então. Porque eu estava tendo sonho igual como eu estava vendo o mundo aqui fora. Eu falei, não, alguma coisa melhorou dentro de mim, né? Então, continua. Amém? Amém, mano. É, aí você vai no Senhor depois de 2 dias, ele, não, calma, ainda estou limpando ainda, a lista é longa. A gente não sabe o nível que a gente tem que atingir, né? É, por isso você está Eu mais não faço bonito, né, ideia. mano? Por isso você está mais bonito, Hã? assim, a aparência melhor, está mais bonito agora, né? Está mais bonito. E eu vou ficar mais ainda. Vou, Amém, porque agora eu tô alinhado com o Senhor. amém, mano. Eu Amém, amém. estava desalinhado e o Senhor já alinhou. É, maravilha, muito bom mesmo o seu testemunho. Meu querido, já faz uma oração aí para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Amém. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, que essa espera pela tua vinda não alcance os corações, mas eles se renovem através dessa palavra, Pai. E esse salmo, Senhor, que é um salmo de busca de renovo e de forças, onde também o Senhor promete satisfazer, Senhor, as petições dos teus filhos, Senhor, para que todos alcancem, Senhor, as suas bênçãos, as suas promessas. Venha, Senhor, através da tua palavra, renovar a nossa mente e coração, e que nós ganhemos um renovo para continuar te buscando e se preparando. E o Senhor remova todo o cansaço de todas as pessoas que estão nessa live, que vão assistir essa live, do seu corpo, da sua mente, da sua alma, e renove, como o Senhor me renovou de ontem para hoje, porque estava doendo cada parte do meu corpo, Pai. Obrigado pela libertação. Até já voltei a sentir sono, que eu não estava conseguindo dormir à noite. Assim o Senhor também derrame a bênção do sono, Pai, do sono reparador para todos os teus filhos. Repara, Senhor, todos os danos na nossa mente e coração. Nós possamos confiar no teu trabalho e deixar o Senhor mudar cada item em nosso coração, para que tudo seja luz e perfeito diante da tua face, purificada no teu sangue, conforme a tua palavra e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Muito obrigado, mano. A Lê está bem? Sua filha está bem? Todo mundo tranquilo? Tá ótima, melhorou muita coisa também aqui. Deus abençoou bastante coisa. Minha filha tá animada, tá feliz. Eu quero que conserve assim. Ela tá Amém, bem mano. buscando o Senhor com firmeza mesmo, tá bem Amém, feliz, querido. graças. Dá um abraço nela para nós e eu peço ao Senhor, Pai, nós oramos como igreja que o Senhor abençoasse o pastor Lucas e a filha dele, a Lez e toda a propriedade dele, Pai. Abençoa ele abundantemente em tudo que ele fizer. Traz para ele, Pai, calma, tranquilidade, amor, paz e tranquilidade, Senhor. Remove então dele e da filha dele a ansiedade que o inimigo coloca em todos nós, Senhor. Que a gente É venha ver em verdade. amor, em tranquilidade com o Senhor, sabendo que Amém. nós já somos vencedores, pois o Senhor vive em nós. Em nome de Amém. Jesus, muito obrigado pela bênção por ter trazido aqui para nós, a igreja de hoje, o pastor Lucas. Em nome de Jesus, amado. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Abraço, queridos. Até a próxima. Até a próxima. Bom domingo. Tchau, tchau.